Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus amigos, meus irmãos. Para nós um prazer estarmos agora às 10 da manhã, iniciando mais uma escola bíblica dominical, agora utilizando esse recurso tecnológico, né, para servir melhor a igreja. Nós estamos muito felizes por essa oportunidade e se você puder, enquanto estamos iniciando aí, espalhe esse link, compartilhe para que mais pessoas possam acessar esse estudo bíblico. Nós já temos feito as transmissões diretamente nas últimas semanas, juntamente com alguns irmãos da igreja, algumas irmãs, mas agora chegamos num momento em que nós estamos nos aproximando aí de uma transição para o retorno às atividades no templo, mas o templo continua vivo, que somos nós, continua dinâmico, continua reaprendendo a ser igreja. E nós estamos aqui nessa manhã com o objetivo de abençoar você que nos assiste com a palavra simples, pura e simples do Evangelho. Passamos 3 meses aprendendo sobre a família, diversas áreas da família, e hoje nós vamos falar sobre a família na obra missionária. É uma última lição bíblica que nós vamos abordar, e semana que vem já iniciamos uma nova temática. Então, eu gostaria de, nesse momento inicial, agradecer a Deus por essa oportunidade. Vamos orar juntos e vamos louvar ao Senhor. Aqui nesse recurso é possível você louvar junto com os nossos irmãos. Hoje eu tenho um casal convidado aqui e eu avisei eles hoje de manhã. Já mando um abraço desde já ao Emir e a Nathalie, que estão lá em São Paulo, mas que são amigos de muitos de nós, da nossa família, até mais do que meus, mas foram para mim um casal muito decisivo num momento da minha vida, muitos anos atrás, e eu lembrei deles, tenho seguido alguns vídeos deles na internet, e isso é maravilhoso, sermos igreja dessa forma, né? A igreja não é composta por um prédio de tijolos e nem tampouco somente por aqueles irmãos e irmãs que se reúnem ali, mas ela é composta por todos aqueles que foram salvos no sangue de Jesus Cristo e dessa forma podem expressar a comunhão uns com os outros de variadas formas, inclusive aqui pela internet. Ele já está assistindo lá em São Paulo e para nós abrirmos essa escola dominical fazendo essa referência é muito importante, porque a gente não tem ideia do impacto que nós temos na vida das pessoas, na vida dos outros, positivamente. E se existe alguma coisa importante para nós deixarmos para as pessoas nesse momento, é a possibilidade de semear uma palavra verdadeira, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, e isso é o que tem acontecido nas últimas semanas. Tenho certeza que aqueles que têm percebido e lido, feito a leitura correta dos tempos, têm se tornado ainda mais fiéis a Deus, à família, aos valores que nos unem, independente de qualquer situação externa. Então, o reino de Deus, ele subsiste acima de todas as coisas externas. A cidade de Deus permanece de pé, e graças a Deus por essa manhã. Eu falo muito e já começo a querer me emocionar logo de cara, mas graças a Deus, mandar um abraço especial ao pastor Luiz e pastora Sônia, que além de serem meus pastores ali na congregação da Urucará, da rua Urucará, na Cachoeirinha, é o meu sogro e minha sogra, que são pais também para mim, e toda a igreja deve estar aí já atenta ao comando, né, do nosso pastor, e graças a Deus por isso. Então nós vamos de imediato ouvir esse louvor aqui com meu amigo Emir e Nathalie, esse casal abençoado. Eles têm um canal na internet e vão cantar um hino muito lindo que nós já temos cantado aí algumas semanas atrás. Espero que você seja abençoado com esse louvor, com essa palavra de fé.
que eu vou compartilhar aqui agora na tela. Graças a Deus. Estou tendo a fé pra guiar minha nau e a mão do Pai pra me guardar. Segura está a minha âncora, segura está, embora brande o mar, de joelhos eu caí quando o mar quis me cobrir, mas minha âncora não se soltou. Já tive sonho e visões, vou segurei em minhas mãos. Não podia sonhar que iriam escoar como areia entre os dedos das mãos. Segura está a minha âncora, segura está, embora brame o mar, de joelhos eu caí quando o mar quis me cobrir, mas minha âncora não me soltou. Já muitos dias pude viver muita beleza, eu já contemplei. Mas foi nos momentos de grande dor que Deus provou seu grande amor. Segura está a minha
faz minha âncora. Não me socorro. Desovelhos, eu caí. Mas me toquei, faz minha âncora. Não te faltou. Aleluia. Não se Amém. Graças a Deus, que maravilha. Um grande abraço, Emi, Nathalie, vocês devem estar assistindo aí. Graças a Deus, esse louvor, Âncora Segura, ele fala de uma verdade profunda da nossa vida, da nossa caminhada de fé, emocionante até. Lembrar que essa canção foi cantada aqui em Manaus alguns anos atrás. Pastora Rebeca, pastora Ana Lúcia foram as tradutoras, né, vamos colocar assim, dessa composição em português. Agora nós vamos ouvir mais um cântico pela Larissa, minha esposa, e pelo pastor Luiz Costa. Nós temos aqui um louvor também que eles vão cantar e a gente vai louvar junto. Você pode cantar, olha, tá ao vivo aqui, aproveite para você louvar ao Senhor, porque esse é um momento de adoração. Seu coração fica muito mais bem preparado para receber a palavra quando você louva livremente ao Senhor em espírito e em verdade. E esse próximo louvor, nós vamos declarar agora que o nosso Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário por nossas vidas. Vamos declarar isso em canção nessa noite, declarando todo o nosso amor a Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço. Deus me livre. Aí, agora só sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. declare mais uma vez. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Dia redimido O seu sangue, lutando o bom combate, o Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de ser o coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço
preços seus, só um coração do Senhor. E por mais que as trevas venham e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Deus. Amém. Glória a Deus. A gente está fazendo ao vivo aqui, né? Acabou que no comecinho desse cântico teve uma pequena falha, mas há coisas que acontecem. Graças a Deus por você estar junto conosco e louvar ao Senhor. Essa frase última do cântico, unidos iremos andar. Uma das principais marcas que constitui a Igreja de Cristo é a unidade. Nós precisamos buscar isso sempre. Meus irmãos, nós vamos começar então aqui, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas nessa escola bíblica dominical e que você possa estar aí já com sua Bíblia, se possível, a revista que nós temos utilizado para aprender aqui a palavra. Amém? Graças a Deus. O título da nossa lição de hoje é A Família na Obra Missionária. Nós temos um texto áureo a trabalharmos aí. Nós vamos ler juntos aqui esse texto áureo. O texto diz assim: E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos capítulo 5, versículo 42. Também a lição traz uma verdade prática, que diz assim: através da minha família, multidões serão alcançadas. Isso é uma promessa que, dada a verdade da fé, da marca da fé em Cristo, nós podemos afirmar que se isso foi verdade na promessa a Abraão, muito mais verdade é em Cristo Jesus. A possibilidade da nossa família, da nossa casa ser essa instância onde as pessoas poderão se abrigar, onde as pessoas poderão agradecer a Deus por suas vidas e crescerem em Cristo, né? Então, eu gostaria de explanar inicialmente, meus irmãos, o que diz a nossa leitura bíblica aqui. Você pode acompanhar comigo aí. Deixa eu aumentar aqui que fica melhor. Atos capítulo 5, versículo 38, você pode acompanhar comigo nesse momento. Diz assim: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não sejais porventura achados lutando contra Deus. Concordaram com ele. Chamados apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por seu nome. E esse versículo 42, que é o nosso texto áureo. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Amém.
Então, é muito importante que nós possamos refletir nesse texto inicial o que é a marca da nossa fé, né? Nos espelharmos naquilo que a igreja primitiva fazia constantemente, diariamente. Ali havia um contexto ali de vida no templo, mas o texto também diz que havia a relação que eles tinham de casa em casa, estarem constantemente, sabe? Aquela novidade de vida, aquela novidade que faz com que tudo que na sua vida gira em torno dessa coisa. Quer dizer, a palavra de Deus, a revelação do evangelho, a compreensão de quem era Jesus, daquilo que havia sido consumado poucos dias antes. Então, isso impactou a vida da igreja de uma forma impressionante. E é essa a base da nossa aula de hoje, né? O tanto quanto essa verdade tem atingido a sua vida, a sua casa, a sua família, de modo que você, nas suas relações, e nós não estamos falando aqui necessariamente da atividade de um evangelista que vai para a rua evangelizar, distribuir folhetos. Isso é muito importante, isso tem a sua função no reino de Deus, no exercício da obra da congregação, mas a marca aqui, e isso é importante a gente ler alguns documentos da época, é que a vida comum da igreja primitiva, 90% das pessoas que compunham esse novo movimento, o caminho, como o livro de Atos diz, eram pessoas pobres e de profissões muito simples. E quem dá testemunho, isso é maravilhoso, né? Quem dá testemunho da vida dessas pessoas naquela época eram os próprios patrões, os próprios patrícios, por assim dizer, a classe aristocrática que escrevia, né? Quer dizer, e davam testemunho de como se comportavam esses escravos, esses pedreiros, esses padeiros, quer dizer, cozinheiros, quer dizer, gente que estava envolvido na vida, na dinâmica social, e gradativamente o impacto de suas ações e da pregação aqui, eu tenho certeza que o mais impactante não era a pregação, porque eles eram incultos, eles eram pessoas muito simples, que ainda estavam crescendo na vida do discipulado, no aprendizado, ali junto aos apóstolos que estavam liderando a igreja primitiva, mas era o impacto de suas ações, a marca mais características da igreja primitiva era a atitude, era o modo como eles se relacionavam nesse mundo. Isso era marcante, porque aquele mundo era carregado de um politeísmo que nós não temos nem ideia. Hoje, a gente vive num mundo muito maior, das relações muito mais complexas, que também é carregado de muita diversidade, pluralidade de religiões e ideias. E como o evangelho, né, um certo autor lá no final da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, chegou a fazer esse questionamento tão importante para a igreja do século XX, a igreja do século XXI. Eis a grande questão: Cristo e o mundo que se tornou adulto. Quer dizer, um mundo que amadureceu, que cresceu, que descobriu, que inventou, que reinventou, e que começou a isolar a necessidade de um Deus na própria vida dinâmica da modernidade. Essa pergunta ela é muito forte para mim, porque ela fala do modo como eu tenho que estar preparado para lidar com esse mundo tão carregado de ideias e religiões e crenças. E nós vemos muitas vezes a igreja mal preparada, a comunidade igreja, muitas vezes tratando as pessoas, que é o fruto, o objeto de maior amor, do maior objetivo de Cristo, que foi salvar, resgatar, tratar com discriminação, com desrespeito, né? Então nós precisamos, enquanto filhos de Deus, amadurecidos na palavra, compreender que nós precisamos, como se fôssemos um movimento que vai silenciosamente se relacionando com tudo e com todos,
e salgando e iluminando a terra. Essa é a função do reino de Deus, de modo muito simples. Isso se dá pela sua atitude, não por uma religiosidade externa, expressiva, que às vezes até assusta as pessoas, mas nós precisamos conversar com elas, ouvi-las. Isso constitui amizades, que é mais importante. Você deve lembrar que Jesus Cristo, a marca dele ali, da perseguição dos religiosos contra ele, era que ele era amigo dos pecadores. Essa palavra, ela é muito forte. Se nós temos Jesus como nosso principal modelo, é assim que nós devemos ser. Não importa se amanhã ou depois vão te rotular como evangélico, como pentecostal, como cristão. Essas terminologias, elas vêm no bojo, né? Na relação que eu quero dizer com as pessoas, naturalmente, porque nós somos seres sociais, a religião é um fato social que não tem como as pessoas não nos olharem assim. Mas o mais importante é que elas possam te ver não como uma pessoa que é evangélica ou pentecostal, mas te ver como uma amiga, te ver como alguém que ela pode contar, porque certamente, de todas as relações que podem existir na face da terra, a sua relação com uma pessoa que ainda não foi regenerada por Deus, na relação do espírito dela, no novo nascimento, certamente essa relação ela terá uma particularidade, haverá uma diferença enorme de todas as outras relações. E nós perdemos quando nós não buscamos ter essa relação. É muito importante dizer isso logo no início dessa aula, e que nós possamos aprender desse texto que acabamos de ler. Todos os dias estavam no templo e nas casas. Não é necessariamente que eu preciso estar todos os dias no templo. Essa dinâmica não é mais no momento, principalmente hoje, nós não podemos nem estar no templo uma vez por semana, para você ver, né? Mas nas casas nós estamos. Na relação de construção da família nós estamos, de relacionamento com outras pessoas nós podemos conversar, nós podemos edificar uns aos outros, e torno a dizer, e vou repetir quantas vezes eu tiver a oportunidade, Cristo está fazendo a sua igreja de novo nesses dias. Baixe a sua guarda, entenda essa verdade, Cristo está fazendo a igreja de novo. Se você não está atento, atente-se para isso, comece a viver uma vida que você ainda não experimentou na simplicidade, na singeleza dos corações, no ir e no vir, na possibilidade de ouvir a palavra de Deus e entender, na possibilidade de aplicar algo da palavra de Deus na sua vida, no seu trabalho, na sua casa. Isso é função, e nesse momento nós podemos sentir aqui, logo no início dessa aula, por ter chamado um casal que está tão distante, né? Está lá em São Paulo, e cantaram um louvor que nos uniu, quer dizer, nós não estamos nem no mesmo lugar, nós não estamos num templo, nós estamos no mesmo lugar espiritual, do qual me fez ter uma comunhão com meu irmão, que está lá tão distante, e ele me saudou, e nós vivamos o vínculo da obra de Cristo em nossos corações, viu? Isso é maravilhoso experimentar. A comunhão, o congregar, esse é o verdadeiro congregar, meus irmãos. Não é estar religiosamente ou num dia dentro do culto, embora isso seja maravilhoso, e quem aproveita isso sabe que é maravilhoso. Mas nós reduzirmos o reino de Deus aos encontros em um local, isso é religiosidade. Nós temos falado em algumas aulas na faculdade de História da Igreja que houve, isso é importante você aprender na igreja, que houve a partir do século IV, a igreja ela começou a ser vestida de vários aparatos, de vários elementos externos que ela não tinha. Isso era próprio da alma romana, que começou a se apropriar do discurso da igreja para fins próprios, e houve o que eu chamo de uma espécie de lugarização da fé. Quer dizer, a fé só funciona num lugar. E Jesus fala isso lá em João capítulo 4, conversando com a mulher samaritana, que, ei, filha, já chegou a hora que o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aquela mulher estava preocupada justamente isso, com a hora do culto, com o lugar, é no monte, é no poço. Quer dizer, isso já está escrito há tanto tempo, mas por que nós tropeçamos?
e que a graça de Deus possa vir sobre nossa comunidade, de tal modo que o encontro no templo seja mais uma faceta da expressão do reino de Deus, que se dá em variados níveis, no trabalho, em casa, na relação com o vizinho, na relação com o amigo, quer dizer, essa relação que transforma o mundo. Foi por isso que Jesus falou em sua oração sacerdotal, que quando vocês forem um, é mais importante. Quando vocês funcionarem de um modo só, do modo do reino de Deus, o mundo reconhecerá quem eu sou. Hoje nós queremos que o reino de Deus seja estabelecido. Venha teu reino, continuamos orando isso. Então, aqui na nossa lição, nós temos 3 tópicos que eu vou, assim, explanar alguns desses tópicos para aplicar uma mensagem nessa manhã, muito mais voltada para os textos bíblicos, que foi o que me chamou a atenção nessa leitura da lição bíblica. A família, em primeiro lugar, é uma agência missionária. Ela cumpre um propósito, ela cumpre um chamado, ela cumpre uma missão. A família, ela é também um campo missionário, não só uma agência, mas um campo, porque dentro da própria relação familiar acontece o que eu acabei de dizer: culto doméstico, comunhão, o alcance daqueles que são chamados desigrejados. Eu vou falar disso mais lá na frente, importante falar e explicar adequadamente essa questão. Família missionária é a família que coopera, é a família que acolhe, é a família que abençoa. Então, a nossa lição ela tem esse objetivo, né? Eu vou ler aqui a introdução apenas para que nós possamos depois ir para os textos bíblicos. Diz assim: como instituição de origem divina, a família deve exercer um relevante papel na sociedade, incluindo esta responsabilidade prioritária: proclamar as boas novas de salvação aos perdidos, como eu falava há pouco. Para isso, deve cuidar para que seus integrantes se mantenham unidos no propósito de alcançar muitas vidas por meio da evangelização e do discipulado. Essa lição apresenta conselhos práticos de missões para toda a vida, no sentido de desenvolver e pôr em prática a missão de ganhar almas para o reino de Deus. Olha só que interessante, eu vou focar nessa palavra de discipulado, porque a minha abordagem há pouco foi só sobre a questão do alcance, né, das pessoas que precisam ser salvas por Deus, e eu falava do quanto a igreja ela foi afetada quando ela se institucionalizou e ela começou a reduzir a dinâmica do reino de Deus a um espaço, a um tempo e a um lugar. Essa palavra discipulado foi uma das coisas que mais a igreja foi abençoada, foi uma das principais características do crescimento dela. Não havia cultos evangelísticos, né? É importante dizer isso. Por 300 anos a igreja era perseguida, ora tinha alguns momentos de paz, de alívio, mas era um grupo que se refugiava constantemente nas cavernas, nas catacumbas, nas casas, e esse era o principal motivo. E o discipulado ele acontecia numa relação muito próxima daquele que possui a fé mais madura e daquele que não possui. Isso era o chamado didaquê dos apóstolos, né, que é o discipulado, o ensinar da vida, da relação. Por isso que, olha só que interessante, igreja é relacionamento, né? Nós estamos, muitas vezes, nessa relação virtual, poderíamos estar mais próximos, inclusive, poderíamos estar nos falando mais uns com os outros, marcando reuniões. As empresas hoje, as empresas que estão se preparando para um objetivo maior na frente, elas estão constantemente em reunião, de 15 em 15 dias, estão todo mundo se vendo, conversando, porque esse vínculo gera crescimento, esse vínculo produz vida, produz o alcance de objetivos. E a igreja ela não pode, em hipótese alguma, se abster do relacionamento, porque o relacionamento produz a vida, produz o crescimento. Vocês já imaginaram? Porque geralmente algumas pessoas podem pensar: meu Deus, nós não estamos indo para os templos. Quando nós voltarmos, os templos estarão vazios. Eu discordo profundamente dessa ideia. Porque se você depende de um templo, de uma igreja que cresce por causa das reuniões regulares que lá estão, você está com um olhar reduzido sobre a religião.
sobre o movimento, sobre a mecânica de fazer a coisa crescer. Não, meus irmãos. A igreja cresce, inclusive, não reunida. Eu peço a Deus que quando nós voltarmos para o templo, a gente não consiga nem fechar a porta de gente. Quantos creem? Pode dizer amém daí desse lado? Porque as pessoas elas vão nos conhecer, elas, olha só, assistir esse culto, eu quero ir lá, né? A sua família, poxa vida, eu não sabia, que legal, eu quero ir. E isso é importante. E aqueles que já estavam na igreja são mais fortalecidos, os jovens, os adolescentes, as crianças, aquele grande encontro de celebração, ele terá todo sentido, porque a igreja, ei, meus irmãos, a igreja não se reunia por 300 anos. Da onde que vem essa ideia de que nós só vamos crescer se estivermos lá reunidos? É muito importante a reunião, é muito importante estarmos juntos, mas mais importante é o discipulado. E eu peço licença para perguntar: como anda o seu discipulado? Como anda o seu contato com outras pessoas? Você tem produzido ensinamentos para as pessoas que dependiam de ti quando você estava lá regularmente? Você tem ligado, você tem conversado, você tem aplicado, você tem até se encontrado, porque isso é possível, né? Encontrar com uma outra pessoa nesse momento que nós estamos vivendo. Isso é igreja. E, infelizmente, quando a igreja ela foi fardada da política eclesiástica de Constantino, desse efeito migratório dos elementos da religião romana, que era da epiderme, né? Que era da sensação externa, que era daquilo que nós chamamos de mecânico e externo, né? Quer dizer, tudo que os romanos tinham migrou aos montes, aos pesos, para dentro da relação de igreja, templo, postes, altares. Quando houve essa migração desses elementos, esvaziou-se a presença de Deus, esvaziou-se o discipulado. O discipulado que era comum na vida normal da igreja acabou indo embora, porque agora só existiam pessoas pedindo batismo. Eram os montes, os documentos dizem que os bispos já não sabiam o que fazer de tanta gente, porque a religião agora ela estava se tornando oficial. Quem ia receber algum tipo de benefício do Estado, né, quer seja da própria relação socioeconômica, quer seja da relação política, administrativa, tinha que ser cristão. Então agora todo mundo pedia o batismo, ninguém refletia mais sobre o significado do batismo, ninguém refletia mais sobre o que era a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então as pessoas acabaram migrando, foi para um clube onde havia muito movimento e muito negócio, muito retorno. Eu falava na última ministração sobre o banquete de casamento. São muitos que estão nessa relação, que tratam a igreja como negócio. Tratam a igreja como não que a igreja não possa sustentar as lideranças, isso é bíblico. Mas olhar para a igreja apenas com fins de exploração é diabólico, é iníquo, é perverso. E isso nós não podemos admitir com a igreja de Cristo, que foi comprada por sangue precioso na cruz do Calvário. Então essa relação de discipulado ela foi para o espaço. Porque as pessoas não tinham mais tempo para se dedicar à sua vida espiritual. Mas era uma mecanicidade, era o batismo aos montes, né? Aí a veneração das coisas a veneração das imagens começou a acontecer, era algo incontrolável. Desenterrar os ossos dos apóstolos, os ossos dos bispos para fazer mausoléus e fazerem cultos ali. Então, toda uma mecânica que esvaziou o espírito foi esvaziado. E eu vou repetir. Nós temos nessa lição conselhos práticos para a missão da nossa família, no sentido de desenvolver a nossa família adequadamente, pôr em prática a missão e ganhar almas para a Assembleia de Deus. Não é isso. Elas poderão até se congregar na Assembleia de Deus, mas nós vamos ganhar almas para o reino de Deus, esse reino que cabe muita gente e que Deus continua chamando, chamando e chamando sem parar. Então, aqui nessa tela, eu gostaria de enfocar para vocês, depois desse tópico de explanação, um tópico que fala sobre o cumprimento desse chamado. O chamado de Jesus não deve limitar-se aos que diretamente trabalham com missões e evangelismo, como eu falei há pouco. Mas eu não fui chamado para ser evangelista, nem trabalhar em departamento de missão. Tem nada a ver, você foi chamado. A partir do momento que você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador,
O apóstolo Paulo diz em Coríntios que você já possui o ministério da conciliação. Você é um conciliador, você é uma ponte para as pessoas chegarem a Deus de diferentes maneiras. Trata-se, portanto, de uma ordem imperativa, através da qual todos os salvos são convocados a cumprir a ordenança de Cristo à igreja. E a família não pode, de forma alguma, eximir-se de suas responsabilidades nessa obra de evangelização. Acho bonito algumas famílias que até se reúnem para ofertarem, para enviar para missões transculturais. Nós mesmo, um tempo atrás, ajudamos muito a missão 1040 do irmão André, muitas outras missões Horizontes, lá de Minas Gerais. Quer dizer, você também pode também ajudar. Então, mas existe um autor que fala que a missão se faz de 3 maneiras, né? Dos joelhos daqueles que oram, dos pés daqueles que vão e das mãos daqueles que cooperam. A família ela pode estar nessa dinâmica também. A salvação é individual no sentido da tomada de decisão de cada indivíduo, mas no que se refere ao coletivo, a salvação é universal, destinada a todos os que creem. A própria Bíblia nos revela o interesse de Deus em salvar a todos os homens. Portanto, urge a necessidade de tomarmos uma atitude de verdadeiros embaixadores de Cristo e nos munirmos de todas as ferramentas, preste atenção nisso, que esse é o meu enfoque agora no texto bíblico, todas as ferramentas indispensáveis à execução da obra missionária. Eu vou colocar aqui um texto que não é nem esse, do versículo 15, mas é o próximo, é o versículo 16, porque para mim ele resume bem a coisa. E o texto diz assim, ó: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha que interessante. Existe uma ordem na relação do reino de Deus. E algumas pessoas, dentro da própria igreja, até discutem isso. Mas olha só essa ordem aqui. Olha que interessante. Tem algumas pessoas que preferem enfatizar a última parte. Manejar bem a palavra da verdade, ir para um seminário, ir para uma faculdade, se preparar. Eles não estão tão preocupados com a parte do que não tem do que se envergonhar, porque a vida deles não reflete nada daquilo que eles sabem, daquilo que eles até falam. Mas Deus é perfeito na elaboração dessa palavra. É exatamente o contrário. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí, se nós pudéssemos pegar o texto e fazer uma didática, a gente aprende isso, né? Quer dizer, o que é ser aprovado? Primeira coisa, não ter do que se envergonhar. E se eu fosse resumir isso numa palavra, significa ter caráter. Porque o que tem de gente também nessa relação de igreja, de religião, são verdadeiros bandidos da fé, são verdadeiros estelionatários da fé. Estão aí usando da fé das pessoas para fins pessoais. E muitas vezes, se for investigar, vai descobrir muita coisa errada na relação de controle da igreja. Mas se você buscar na sua relação, nós somos pecadores limitados, nós sempre vamos estar aquém, estamos num processo de transformação, de obra. Mas se você buscar espelhar a sua vida no modelo de Jesus, porque o modelo de Jesus é esse, é olhar para ele, autor e consumador da sua fé, tão somente só para ele, e é só para ele, porque a partir do momento que você cai, é ele também que você tem que olhar. Ele é o advogado que está pronto, junto ao Pai, para interceder por ti, e você se levanta e você continua olhando só para ele, não para a igreja, não para o pastor, não para o padre, não para ninguém. Só para ele, você fortalece a sua vida, e à medida que você olha só para ele, o que é dele é em você, se reflete em você, reluz em você, você passa a ser como ele, que é o grande objetivo é esse, é nós termos a imagem e a semelhança de Jesus, não termos do que nos envergonhar. Meu querido, se você busca essa relação, é impossível você não manejar bem a palavra da verdade, porque você já é a verdade. Entende? As pessoas olharão para você como olharão para Jesus. Isso não é questão de orgulho, isso não é questão de eu sou o melhor. Não!
Isso é questão das pessoas olharem para você e verem Jesus. E Jesus não era orgulhoso. Jesus, ele dizia: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve. E guardadas as devidas proporções na relação do como os discípulos são, e isso é uma prova incrível. Como Jesus chama discípulos diferentes. Pedro mais colérico, né? O João mais fleumático, o Daniel mais colérico, sanguíneo, quer dizer. E quantos de nós temos particularidades no nosso temperamento? Não importa, Deus vai utilizar você dessa forma para a obra dele, para você manejar bem a palavra da verdade, para você ser intrépido, para você ser ousado. Procura buscar isso na sua vida, eu tenho certeza que você começará a entender o chamado de Deus para ela. Mais à frente, nós temos uma outra passagem que eu gostaria de enfocar, aonde nós temos um texto muito já lido e pregado pelo pastor Luiz sobre a questão do culto doméstico, né? É muito importante manter acesa a chama da unidade, tão necessária à conservação e ao progresso da família. Josué, versículo 15 do capítulo 24, aquele grande versículo lá de Joé, que está num ponto decisivo. Quem é que está com Deus e quem é que não está? É uma questão de escolha. Qual o caminho? E ali o povo estava ainda se organizando, se formando. Moisés tinha deixado uma obra ainda incompleta, e coube a Josué ali ser um dos líderes de imprimir uma marca naquelas pessoas. E ele faz a pergunta: escolhei, pois, hoje a quem vocês vão servir. E depois eles responderam: nós vamos servir ao Senhor. Repetindo a parte final do versículo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas serviremos ao Senhor como? Aonde? De que forma? E aí o texto diz: reunir-se com seu cônjuge, seus filhos, ao redor da mesa, para um momento de reflexão é necessário para a manutenção e crescimento da paz, do amor, da comunhão entre os membros da família. Você sabe por que aumentou muito? E lamentavelmente nós tivemos um evento esse final de semana, onde uma das pautas foi a mulher cristã, a mulher pentecostal, a mulher que se emancipa na relação com o reino de Deus, na igreja, na liberdade, em que ela vai ter que enfrentar muitos problemas que ainda são refletidos dentro da igreja, que é da sociedade caída, que é do mundo caído, mas que os crentes regenerados ainda levam para dentro da relação de igreja o racismo, a discriminação, né, o sexismo, o machismo, isso que eu quis dizer. E ela vai precisar superar-se a cada dia. Cristo fez um resgate da pessoa, da mulher, no seu ministério. Quando Paulo ensina que em Cristo já não há mais macho nem fêmea, ele está dizendo que todos são um nele. Não há diferença, mas a sociedade caída e sem Deus cuidou de fazer essa separação injusta, que nós, como cristãos, devemos batalhar para que todos dentro da igreja sejam tratados como iguais. E aí a pesquisadora falava que cresceu o número de violência doméstica na pandemia. Cresceu o número de mulheres que estão sendo violentadas dentro de suas próprias casas. E sabe o que me pasmou? Que o dado também dizia que eram de lares evangélicos. Sabe, meus irmãos, nós não temos ideia do que é isso. Eu não estou falando meramente da sociedade que tem os seus problemas, porque é uma sociedade caída e sem Deus. Mas eu estou falando da igreja que deveria refletir o reino. Sabe por que isso acontece? Porque essas pessoas que se dizem evangélicas, essas pessoas que andam com a Bíblia na mão, essas pessoas que cantam no final de semana, elas estavam vivendo por anos uma mecânica, uma religião morta e sem vida, e agora elas se deram conta, talvez nem se deram ainda, porque se vivem dentro da sua casa, o lugar do refrigério da obra de Deus, o verdadeiro jardim do Éden restaurado, e agridem filhos, agridem esposas, é porque não entenderam nada do reino de Deus. Precisam, na verdade, de conversão genuína. E o teu lar tem sido um manancial constante de leitura da palavra, de aprendizado do Senhor,
Eu tive uma conversa ontem com a minha filha sobre o quanto nós poderíamos ler mais, quanto nós poderíamos pegar um capítulo de um livro e aprender algo, sabe? Não necessariamente só da Bíblia, mas também da vida, do planejamento, do futuro dela, que ela tem 13 anos. Isso é importante, você pai que me ouve, você investir tempo com seu filho, você ter diálogo com sua esposa, você sentar à mesa, vamos ler juntos, vamos discutir, sabe? E não permitir jamais que esse isolamento social venha trazer para dentro da nossa casa as desgraças do mundo caído. Pelo contrário, que a nossa casa seja um lugar de refrigério, que as pessoas ao redor percebam e venham nos pedir ajuda. Aí sim, nós vamos avançar. Essa passagem de Josué, eu inseri um outro texto, nessa ministração, que eu gostaria de ler aqui rapidamente, porque é um texto que me chama muita atenção, lá em Neemias. Esse texto aqui de Neemias. Olha só, diz assim: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Nós estamos vivendo um momento, queridos, que essa palavra que eu acabei de dar é questão de guerra, é questão de posição, de você realmente tomar atitude e salvar a sua casa. Porque o mundo, a gente batalha politicamente, socialmente, economicamente, a gente tenta influenciar, principalmente na área da educação. A gente vai morrer fazendo isso porque nós estamos semeando o código do reino de Deus. Tudo que nós fazemos nessa dimensão, ela tem o objetivo de transformar. Nós não vamos parar de fazer isso. Mas como nós temos ouvido aí, nós carregamos uma crença profunda de estabelecimento real do reino de Deus no futuro próximo. O pastor Luiz tem ministrado essas palavras. E se você ainda não atentou para a seriedade disso, leve isso a sério. É questão de guerra. Aqui existe sim posição, lugares mais altos. Ainda tem famílias que estão ali, sabe, sentadas, deitadas num lugar baixo, elas não conseguem enxergar nada. Não, Neemias, ele colocou aquelas famílias, alguns do povo, em pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, porque haviam brechas ainda a serem, tanto do ponto de vista da construção do muro no lugar alto, que é isso que eu estava dizendo, mas das brechas, o muro estava todo quebrado. A fundação dessa cidade precisava acontecer, e os inimigos estavam à espreita, querendo parar a obra, e ele colocou pessoas, estratégias, em brechas específicas, em lugares específicos, para que o inimigo não chegasse. Lugares abertos, e famílias, armados a espadas, lanças e arcos. Não, nós não queremos aqui pregar nenhum tipo de violência, tá? Isso não existe. O Antigo Testamento existe uma linguagem própria para aquele tempo, para a lei, mas há uma representação de espada, de lança e arco aqui. E é aquilo que Efésios 6 fala, de nós nos armarmos com a palavra de Deus, com o capacete da salvação, com o escudo da fé. Nós estarmos realmente prontos para desenvolver a militância que mais importa. Não é a militância de A, B, C ou D, é a militância do soldado de Cristo. É a militância daquele que sabe quem é em Cristo. E mesmo que ele se expresse nessa terra de diferentes formas, ele será achado sempre em Cristo. Ele não se perderá, ele não sairá do seu lugar. Ele não deixará a sua raiz. É isso que nós estamos falando aqui. O próximo versículo é muito importante. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. A parte B diz: lembrem-se que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas.
Olha o que está dizendo, por suas mulheres e por suas casas. Isso é uma palavra também especialmente de hombridade para o homem que é o guerreiro da casa, o homem que vai salvar irmãos, o homem que vai salvar filhos, filhas, famílias, mulheres, casas. Você recebe essa palavra essa manhã e assuma o seu papel de guerra, assuma o seu papel de valente da sua casa, não só do provedor material, mas do provedor espiritual, daquele que tem a palavra da esperança, aquele que tem a palavra da fé. Isso é importante, um significado muito importante. Se eu falei no início que Deus está fazendo a igreja de novo, e eu creio nisso, e isso não é denominacionalmente falando, eu não estou falando de convenção A, B, C ou D, de instituição A, B, C ou D, embora nós funcionemos por meio delas também. Eu estou falando de um organismo espiritual vivo na face da terra que está sendo despertado para ser igreja novamente, para levantar as muralhas caídas. Infelizmente, queridos, a história da igreja é repleta de situações, de erros absurdos cometidos por aqueles que deveriam acertar. Aquela história triste que eu já contei algumas vezes, e eu acho que não aqui na escola dominical, mas aquela história triste de Tomás de Aquino, um grande intelectual da história da igreja, visitar o Vaticano, visitar a glória de Roma, e o Papa Inocêncio convidá-lo para conhecer principalmente a Sala do Tesouro, né? A Sala do Tesouro. Entre aqui, Tomás, veja essa sala. Veja, agora, e diz a história que havia repletas barras de ouro que a igreja dominava o mundo, a igreja dominava os reinos, a igreja ungia os governantes, destronava os governantes, ela geria o mundo na parte espiritual, político, econômico, social, intelectual, tudo. E o Tomás de Aquino entra naquela sala e vê aquelas barras de ouro, e o Inocêncio, o líder da igreja, diz, o chamado vigário de Cristo, diz, veja, Tomás, agora a igreja nunca mais deverá dizer, não tenho nem ouro nem prata. E o Tomás de Aquino, cheio do Espírito Santo, respondeu, é verdade, mas também não poderá mais dizer, levanta e anda. Porque a igreja perdeu a sua essência. Porque a igreja confundiu-se com um verdadeiro poder, que é servir. A base da autoridade da igreja não está em ser uma igreja grande, poderosa, no sentido econômico, patrimonial, embora isso seja muito útil para o reino de Deus, investir na educação, na comunicação, ter representantes, ter políticos, ter evangélicos políticos, não políticos evangélicos, que é uma outra coisa, ter evangélicos políticos, que vão funcionar politicamente, mas a sua matriz é o reino. Ele não separa as coisas. Esse negócio do crente dizer, não, eu sou uma política para cá, religião... Não, mistura assim. Está todo mundo lá misturando as coisas. Nós apenas vamos salgar com um sabor diferente aquela área ali. Sem estardalhaço, sem imposição, porque isso tem nada a ver com o reino de Deus. Nada a ver com o reino de Deus. E o Tomás de Aquino responde isso para o Papa, meu amigo. Para o Papa. Porque na cabeça do Papa o poder é aquilo. Mas o poder de levantar e curar, de acolher, de transformar os pobres que morriam a cada dia da peste bubônica, que morriam a cada dia de fome, porque a própria igreja era dona de 2/3 das terras da Europa. O chamado feudalismo. Era uma grande senhora feudal. A igreja não fazia nada por aqueles que morriam ao redor. Então é muito importante nós aprendermos com o erro das igrejas. Nós olharmos para a verdadeira igreja e dizer, Senhor, eu vou fazer o que é correto, eu não vou esperar nem o líder dizer, eu vou fazer o bem pelo meu próximo, pelo meu semelhante. Lamentavelmente, os erros da história, e existe um autor chamado Martin Lloyd-Jones, num texto célebre de 1969, numa palestra lá em Westminster, quando ele diz que
que a igreja precisa aprender da história. Eu não admito que que o cristão verdadeiramente genuíno em Cristo Jesus não aprenda da história. Quem não aprende da história, quem erra, erra e repete os mesmos erros, é o homem comum, o homem natural, o homem sem Deus. Ele, na sua loucura e estupidez, comete erros constantemente, ele repete os erros da história. Mas eu não posso crer que aqueles que têm uma marca no seu coração do código espiritual de Jesus Cristo não aprendam da história. Por isso que nós precisamos aprender da história. História deveria ser uma das primeiras disciplinas depois de você estudar a Bíblia. Mas tem gente que não suporta história. Ah, não, muita coisa. Não, você é a igreja, você tem uma história para contar. É importante você conhecer a história da cidade dos homens, para que você imprima a marca e o código da cidade de Deus na história dos homens. Sem conhecer é difícil. E a base da autoridade da igreja, reside na palavra de Jesus, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Essa é a autoridade. Toda autoridade que não estiver constituída sob esta fala, dizia John Wycliffe, lá na pré-reforma, deve ser rejeitada, deve ser ignorada, porque ela vai produzir morte. E já não basta o homem natural, o homem ímpio, produzir morte. Aqueles que representam, que falam em nome de Deus, vão produzir morte. Chega. Não. Rompa com quem você tiver que romper, mas esteja sempre aliançado com Jesus Cristo. Guarde a sua filha, guarde o seu filho, guarde seus irmãos, guarde as mulheres da sua casa. Mais adiante nós temos uma outra passagem muito linda do episódio de Pedro, quando nós falamos de família missionária, quando nós falamos que a família ela deve ser missionária, e muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar os outros como eles são. Você não vai transformar a pessoa num piscar de olhos. Isso quem faz é Deus, ou num piscar de olhos ou num tempo que a ele procede saber, não você. Você é apenas o instrumento, você é apenas o mensageiro. Você vai e não questiona, você fala e não questiona. Você tem misericórdia, você não tem raiva. Sabe? Cristãos que vão evangelizar e depois que terminam de evangelizar querem fazer do seu evangelismo uma cena bíblica. Senhor, queres que façamos descer fogo sobre esses desgraçados, sobre esses homossexuais, sobre esses transexuais que não recebem. Enfim, eu estou só dando um exemplo. Pessoas que têm raiva, homofobia mesmo, medo, aversão, raiva. Não. Jesus era rodeado de gente assim. Salvou gente assim. Como eu ministrei semana passada. Cuidado, igreja. Alerta, fica alerta, porque as prostitutas, as meretrizes, os publicanos, os homossexuais, os pobres, os ladrões, os assassinos estão entrando na sua frente no reino de Deus. Toma cuidado contigo mesmo e olha para essas pessoas com amor. Tal como no episódio de Pedro, em Atos capítulo 10, versículo 23 e 24. Na casa de Cornélio. Quem era Cornélio? Era um cidadão romano, era uma família pagã, e o Pedro estava estribando-se na religião judaica. Não porque Jesus é só nosso, não porque Jesus é só meu. Pedro precisou receber algumas lições muito duras para aprender isso. E nós, no século XXI, não precisamos tropeçar nas mesmas coisas que o Pedro tropeçou. Porque aquela família pagã, mas cheia de desejo de receber. Não sabemos, aquele episódio diz que Cornélio reuniu. Veja só o que o texto diz. No outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Gente, a gente não tem ideia de que eram essas pessoas. Nós não temos ideia de que eram essas pessoas. Mas eram amigos do Cornélio. Era amigo de um soldado romano. Você está entendendo? Era amigo de gente estranha.
E lá vai o Pedro entrar na casa. O que deve ter de gente que olhou assim, rapaz, o camarada vai nessa casa aí, meu irmão, que só tem bandido, só tem corrupto, só tem impostor, porque o judeu puro, vai sempre olhar para o romano assim. Lá na frente o Pedro diz, meu Deus, percebo que Deus não trata ninguém com discriminação. Não trata não, quem trata somos nós. Precisamos aprender do Senhor. Queridos, essa aula ela tem esse objetivo de encerrar o trimestre, focando para uma exortação ao nosso cuidado, focando numa responsabilidade que devemos assumir. Eu gostaria de encerrar essa aula com mais um versículo. Esse versículo não, com a aplicação pessoal da nossa aula de hoje. Minha casa é uma célula missionária para edificar e proteger a minha família. Presta atenção. E um recurso divino para alcançar e abençoar meus vizinhos e amigos. Essa ambivalência, essa dupla função. Eu alicerço e guardo, protejo, edifico os meus. E reflito tudo isso para quem não tem nada disso. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, nessa escola dominical. Que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã de domingo, estarmos meditando sobre esta palavra, sobre a família missionária. Vem corrigir os nossos caminhos, Senhor. Vem nos fazer de novo, como dizia o profeta Jeremias. O profeta Jeremias se comparou a um vaso, Senhor. Um vaso que precisava ser quebrado. Que você, nessa manhã, possa pedir do Senhor. Quebra-me. Quebra-me e faça-me de novo. Eu preciso ser e refletir quem tu és, Senhor. Eu não preciso fazer parte de uma religião dominadora, opressora. Eu não preciso dizer que os outros têm que se humilhar e eu tenho que... Não, isso não tem nada a ver. Isso é religião de homens, isso é dominação humana. O teu reino, Senhor, faz com que uma multidão de discípulos sejam servos, prontos inclusive para morrer se for necessário, pelo teu serviço, pela tua obra, pelo teu amor, pelo amor ao próximo. Nessa manhã, vem trazer sobre nós esse espírito de sabedoria, esse espírito de conhecimento, aonde nós verdadeiramente seremos espelho para o mundo. Mesmo que falem mal da igreja, mesmo que a sociedade vil e caída falem mal da religião A, B, C ou D, nós continuaremos testemunhando a verdade pura e simples do Evangelho de Jesus. São as palavras do Senhor que importam e a minha reação a elas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, eu já aproveito aqui para anunciar que nós vamos ter uma pessoa muito especial agora entrando ao vivo aqui com a gente, tá? Eu já mandei o convite para ela. Você que ficou aqui até o final da aula vai ter essa grande surpresa. Nós temos uma pessoa que vai entrar aqui ao vivo. Eu queria fazer mais. Eu não sei se o Emi ainda está por aí. Deixa eu ver aqui alguns comentários. A partir de semana que vem, meus queridos, meus irmãos, nós vamos... Eu estou só esperando o nosso convidado entrar. E seria maravilhoso se o meu irmão Emi, não sei se ele está ouvindo ainda, eu vou mexer aqui com ele. Hoje a nossa aula ela tem esse caráter diferenciado. Eu estou falando aqui com o Emi. Não sei se ele vai aceitar aqui o convite. Opa, já respondeu aqui, que legal. Eu vou mandar aqui o convite para ele, porque eu não tenho o WhatsApp dele.
Daqui a pouquinho eu vou falar com ele, mas quero olhar alguns comentários dos irmãos aqui. Estamos terminando. Olha que legal aqui. O Emi comentou aqui, olha só, gente. Obrigado, amiga Larissa. Saudade de vocês. Que Jesus abençoe a vida do pastor Luiz Costa, pastora Sônia e toda a família querida. Muito bem. Olha aqui a minha mãe, Pepita Barros. Deu a paz do Senhor. Meu cunhado Tomás aqui me chamou de lindo. Eu estou brincando, Tomás. Provavelmente o Tomás comentou lindo aqui, a canção linda que o Emir cantou no início, Âncora Segura. Meu amigo Edilson aqui, meu amigo lá da IDPB. Olha que legal, rapaz. O Edilson tá aqui comentando, alguns amigos, vamos adorar a Deus juntos. Legal. A paz do Senhor. Luzelúcia, olha só a Luzelúcia, lá de Brasília. Gente, olha só o alcance da nossa obra para a glória de Deus. Muito bom, muito bom. Eu estou esperando aqui o nosso convidado especial. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Olha só aqui, ó. Opa. Emi, aguarda aí, Emil. Já vou te colocar para dentro. Olha só aqui, meu irmão. Olha só a Marinês, nossa irmã lá da igreja. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Já vou te colocar aqui, Emi. Fica aí, já vou te colocar dentro. Demonstrado na cruz do Calvário por mim e minha família. Muito bom. Muitas pessoas comentando aqui. Olha só aqui, a irmã Marinês também disse que estamos vivendo um tempo de estarmos nos congressos. Opa! Olha só para vocês aqui, essa surpresa maravilhosa. Olha quem está ao vivo aí, gente. Pastor Luiz! Olá, meu irmão! Tá me ouvindo aí bem? E aí, meu irmão? Chega um pouquinho mais próximo da câmera. Tudo bem? Aê! Nós vamos agora aqui ouvir o nosso pastor. Ele tem uma mensagem aí para saudar a igreja. Estava acompanhando a aula aí, meu irmão? Estava acompanhando, Daniel. Queremos aqui parabenizar pelo trabalho aí, foi muito importante. E ouvir pessoas tão queridas, tão amadas. Eu vi aí, tive o privilégio de ver mais uma vez o Emi, a Nathalie, que distante de nós, e nos fez lembrar do grande amigo nosso, o Elias Caranha, o pai do Emi. Nathalie, sua família aí, que Deus abençoe vocês. A professora Luzelúcia também nos honrando aí, participando dessa conferência, vamos dizer assim. E nós podemos aqui, então, cantar o hino que diz: só pela graça de Jesus foi que nós podemos chegar até aqui. Então, professor Daniel, parabéns aí. Estamos fechando com chave de ouro esse trimestre. Queremos agradecer a Deus por você, meu irmão, minha irmã, que valorizou aí, que está na tela, que está participando, interagindo. Parabéns, então, porque nós chegamos mais no final de um trimestre. Esse tema tão relevante que é a família. Falar sobre a família é um dos temas mais importantes para a nossa vida. Sonhar, vamos sonhar. Eu queria falar com você que está nos assistindo aí. Vamos sonhar com a nossa família envolvida na obra de missionária. Que maravilha! É o nosso sonho. Esse é o projeto de Deus para toda a família. A família envolvida realmente na obra do Senhor. Consciente. Essa consciência que você trouxe hoje, professor Daniel, ela nos deixa mais motivados
porque realmente provar e mostrar ao mundo que nós estamos aqui em uma missão muito importante. Amém. Amém. Pastor Luiz. A nossa passagem aqui é uma grande e nobre missão. Então, parabéns. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã que assistiu, que está aí realmente prestigiando, fazendo parte desse grande projeto. Projeto de Deus. Parabéns à família envolvida na obra missionária. Pastor Luiz. O tema é esse. A nossa família é como a família... o tema é esse, a família na obra missionária. Não é isso? Amém. Pastor Luiz, deixa eu... Olha, parabéns, meu irmão. Segura aí um pouquinho. Eu realmente nós estamos aqui... Olha, o senhor está aí, porventura, nos jardins da Casa Branca, é? Onde é que o senhor... Como é que é? O senhor está no jardim da Casa Branca aí? O fundo, não? O senhor está... Ah, tá certo. Parece aquele local, né, Daniel? Parece o jardim da Casa Branca aí, meu irmão. Olha só que cenário lindo. Esse céu azul. Aqui é melhor do que lá, viu? Aqui é muito mais importante. Pastor Luiz, fica com a gente aí que eu vou colocar agora o Emi. O Emi, ele tá ao vivo lá de São Paulo. Olha só aí, meu irmão. Tudo bem, meu querido? Fala de novo. Estou muito feliz hoje também. Repete aí. Tudo bem, Daniel? Tudo bem? Tá me ouvindo agora? Agora Ok? sim. Áudio tá ok? Ótimo. Tô aqui no centro de São Paulo. Tô aqui na Catedral Evangélica de São Paulo, ó. Eu faço um trabalho todo domingo de manhã aqui nessa Catedral Evangélica. Eu faço a transmissão do culto aqui. Enquanto eu estava fazendo a transmissão, eu estava assistindo a escola dominical em Manaus. Olha que milagre, o milagre da comunicação. Hoje eu fui edificado pela lição da escola dominical aí de Manaus e pude também relembrar um pouco da minha história. O pastor Luiz Costa foi um grande amigo do meu pai, Elias Caranha, como ele falou. E hoje fiquei emocionado, não só por participar também, junto com a Nathalie, no início da escola dominical, com uma canção Âncora Segura, a qual nós gravamos com o Grupo Boas Novas. Mas também Tivemos uma falha aí no EMI, mas que legal, olha só, que maravilhoso a gente ter esse testemunho. Tá lá em São Paulo, no centro de São Paulo, assistindo o nosso culto. O senhor está me ouvindo aí, pastor Luiz? Ok, eu estou ouvindo. Deu uma falha aqui no EMI. Olha, ele chegou a dizer aqui que o senhor era amigo do pai dele, não é? Elias Caranha foi muito meu amigo, meu sócio. Nós fomos sócios empresariais, trabalhamos juntos muitos anos. Tive assim, a triste oportunidade de assistir a morte dele. Foi um negócio muito sério. Mas eu quero mandar o meu abraço para o Emi. Estamos juntos aí, meu irmão. Que Deus te abençoe. Você, essa família linda aí que está em São Paulo, representando o Amazonas. Continua firme aí, meu irmão. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço. Pastor Luiz, estou aqui novamente. Olha, antes de você sair, meu amigo, deixa eu desejar um abraço apertado e carinhoso, dizer que eu amo muito você. Eu não me esqueço que nos últimos dias, nos últimos 2 meses, antes de meu pai ir para a Glória, nós estivemos juntos, em dezembro, no final do ano, numa festa na minha casa, lá no Campos Elísio. Não sei se vocês vão lembrar. Estive com você e toda a sua família lá. Quando foi em fevereiro, Deus chamou meu pai para a Glória. Aquilo ali marcou, porque eu tenho certeza que foi o último ano em que nós estivemos juntos. Por isso eu considero tanto você um amigo querido, uma pessoa que eu estimo muito. E oro para que Deus continue abençoando você e a sua linda família, meus amigos de adolescência, de juventude, tá bom? Que o Senhor abençoe você. Daniel, obrigado pelo privilégio de estar aqui, meu amigo, com vocês. Quero agradecer de coração e dizer como vocês...
Ó, manda um abraço para a pastora Sônia também, não posso esquecer, senão ela briga comigo, hein? Abraço apertado da pastora Sônia. Ela está te ouvindo. Aquela mão santa. Ela está te ouvindo. Eu me emocionei na hora da música Âncora Segura, porque ela traduz tudo aquilo que naquela época eu vivi. E você foi uma pessoa, uma das pessoas que Deus usou para que naquele momento ali de instabilidade, de crescimento na minha vida, Glória né? a Deus. E até lá na minha casa me pegar para ir para a igreja, lembra disso? Lembro, Dani. Claro que eu lembro, rapaz. Então foi Foram emocionante. momentos maravilhosos. Emocionante lembrar da música e da imagem de vocês ali cantando. Me emocionou muito. Muito obrigado. Amo vocês. Beijo em toda a família querida. Ana Larissa, todo mundo, Mazé. Lembro de todo mundo com saudade. Espero poder voltar para a gente dar um abraço apertado e gostoso. Viu, irmão Luiz? Deus abençoe você, viu? Beijo em todos aí, nas irmãs, nas filhas, em todo mundo. Beijo. Abraço. Deus abençoe. Conta conosco. Tchau, tchau. Olha, pastor, então a gente vai encerrar aqui a nossa transmissão. Foi uma participação aí inusitada, eu nem tinha programado, mas eu acordei com essa música na cabeça, Âncora Segura, e os nossos irmãos da congregação estão aqui ainda comentando bastante. A minha mãe, olha, a minha Pepita, ela faz um comentário aqui: precisamos entender que nós não precisamos de ativismo, e sim de relacionamento, não só com o povo de Deus, mas principalmente com os perdidos. Olha aí, ó. E a irmã Fátima vem e concorda. Sim, irmã Pepita. A irmã Marli, ela dá um testemunho aqui também antes. O senhor está me ouvindo aí? Estou ouvindo, sim. Olha, a irmã Marli, ela diz Muito o seguinte... bom, Daniel. A irmã Marli diz o seguinte: semana passada ganhamos uma vida para Jesus aqui em nossa casa. É isso aí, minha irmã. Essa é a dinâmica do reino. Glória a Deus. Então, aqui, ó, são muitos comentários. Eu poderia colocar aqui vários, né? A Pepita Barros tá também comentando bastante aqui. A Emily, que é uma aluna nossa lá da faculdade, ó, ela está dizendo: aviva a tua obra. Olha só que bênção. Né? E muitas pessoas aqui comentando. Já falei a Luzelúcia, né? Pastor, então assim... Manda o nosso abraço para a Luzelúcia, a minha professora Luzelúcia. Receba o nosso abraço aqui de Manaus. Amém. Nós vamos encerrar com a sua palavra final aí, oração final, tá bom? Mas eu vou colocar aqui na tela, a nossa próxima lição bíblica, aproveitar essa transmissão, e semana que vem nós estaremos abrindo essa aula, olha só, com a carta ao nosso próximo trimestre, que inicia no dia 5 de julho, primeira carta aos Coríntios: divisão, sexualidade, alimento, culto, ressurreição, são os temas que nós vamos trabalhar, e esperamos que a igreja continue aí participando, né? Muito importante dizer que o canal do YouTube, irmãos, nós queremos alcançar aí um número considerável de inscritos, para nós termos mais liberdade e mais recursos para atuar nesse ambiente virtual. Então, você que é líder, você que me ouve aí, você que é membro da igreja, líder de célula, líder de departamento, tome essa obra como sua, porque ela é nossa, ela é do reino de Deus. Espalhe aí o link do YouTube. Essa escola dominical, daqui a pouquinho já vai estar no nosso canal do YouTube, e nós vamos ter mais um vídeo para impulsionar. Então, essa é a minha palavra. Pastor Luiz, encerramos com o senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento tão importante na história da tua igreja, Jesus. Eu queria lembrar aqui, pastor Daniel, que logo mais nós temos o nosso culto aí, às 18h30, também está sendo transmitido. E agora eu convido vocês para orar conosco. A nossa oração é de gratidão. Queremos agradecer a Deus pelo privilégio. Isso é muito privilégio, é muita honra que Ele nos dá.
fechar esse trimestre com chave de ouro. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que tu tem nos proporcionado, meu Deus. Só tu podes fazer assim, meu Deus. E aí poderíamos cantar aquele só pela graça de Jesus. Vencemos e chegamos aqui. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, seja com toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Quem crê nisso, diga amém. E que Deus abençoe a todos. Amém. Um grande abraço, pastor Luiz. Abraço Amém. a todos aí. Deus abençoe.